Um olhar para o jardineiro, e a milionária ficou paralisada. Ele usava o pingente que ela havia dado ao seu filho. Antes de ele desaparecer há 18 anos, o relógio de pêndulo ecoava pela mansão Mendonça, marcando exatamente 6 horas da manhã. Silvia Mendonça abriu os olhos antes mesmo que o alarme tocasse, como fazia há 18 anos. Não importava o quanto ela tentasse. Seu corpo se recusava a esquecer o horário exato em que ouvira pela primeira vez o choro do filho. Levantou-se com a elegância que a caracterizava, mesmo estando sozinha no quarto. O controle era sua segunda natureza. Aos 48 anos, continuava esbelta, com os cabelos negros sempre impecavelmente arrumados, e a postura altiva que intimidava qualquer pessoa que ousasse desafiá-la, enquanto observava o nascer do sol pela janela francesa de seu quarto. Permitiu-se 3 minutos, nunca mais que isso, para contemplar o jardim onde havia planejado ensinar o filho a dar os primeiros passos. "Senhora, o café está servido", anunciou Helena, a governanta, batendo suavemente na porta. "Já estou descendo", na mesa de mogno que daria para servir 20 pessoas. Apenas um lugar estava arrumado. Silvia abriu o tablet e começou a revisar os números da Mendonça Incorporações, enquanto tomava seu café preto sem açúcar. O jornal do dia descansava ao lado, mas ela raramente o consultava, preferindo as informações precisas e diretas dos relatórios financeiros. Os lucros do empreendimento da Zona Norte superaram as expectativas em 12%. "Senhora", informou Marcos, seu assistente pessoal, entrando na sala de jantar com uma pasta na mão. "E o senhor Leandro pediu para confirmar a reunião de hoje às 10 horas. Silvia assentiu sem levantar os olhos do tablet. Leandro, irmão de seu falecido marido, era o único familiar que ainda mantinha por perto. Não por sentimentalismo. Sentimentos eram um luxo que ela não se permitia há muito tempo, mas porque ele conhecia os negócios da família como poucos. "Mande preparar o carro para 8 horas. Quero passar no terreno da Barra antes da reunião." Quando Marcos saiu, Silvia permitiu-se um suspiro breve. Há 18 anos ela havia transformado a dor em combustível para construir um império que agora valia bilhões. Após a morte suspeita de Roberto e o sequestro do pequeno Enzo, ela canalizou todo o seu desespero em ambição fria e calculada. "A reunião de hoje vai definir os investimentos para o próximo trimestre, querida", Leandro comentou enquanto observava a cidade pela janela do escritório no último andar do edifício Mendonça. "Consegui interessados do exterior para o projeto do centro empresarial." Silvia analisava atentamente os documentos em sua mesa. Seu rosto uma máscara impenetrável de controle. "Os termos estão abaixo do que havíamos estabelecido, Leandro. Renegocie, sempre tão dura nos negócios." Ele sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Roberto ficaria orgulhoso. A menção ao marido foi como uma pequena fissura na armadura de Silvia, por um momento quase imperceptível. Sua mão hesitou sobre o documento. "Roberto não está aqui para opinar, e você sabe muito bem por quê." Um silêncio tenso se estabeleceu entre eles. Leandro se aproximou da mesa, ajustando o relógio de ouro em seu pulso. "Ainda acha que eu tive algo a ver com aquela noite, não é?" Silvia levantou os olhos pela primeira vez, encarando-o diretamente. "Eu não acho nada, Leandro. Mas se eu descobrir qualquer coisa..." A frase pairou no ar, inacabada, mas carregada de promessas sombrias. Leandro sustentou o olhar por alguns segundos antes de balançar a cabeça e sorrir novamente. 18 anos e você ainda não supera. É por isso que está sempre sozinha, rodeada de funcionários e nunca de amigos." Ele saiu antes que ela pudesse responder, mas Silvia não se importou. Amizades eram para pessoas normais. Com vidas normais, ela tinha um império para administrar e uma busca que nunca cessava. Mesmo após tantos anos de decepções, naquela noite, uma tempestade castigava São Paulo. As gotas grossas atingiam as janelas da mansão com violência, trazendo à mente de Silvia aquela outra tempestade, há 18 anos. "Era uma noite como esta", pensou enquanto observava os raios cortando o céu escuro. O barulho da chuva abafou os passos deles pelos corredores. O telefone tocou, interrompendo suas memórias. Era Rodrigo, o detetive particular que continuava, ano após ano, buscando pistas do paradeiro de Enzo. "Encontramos algo, Dona Silvia." A voz dele soava cansada.
mas com uma pontinha de esperança que ela havia aprendido a temer. Esperança trazia dor. Um rapaz em Belo Horizonte. Tem a idade certa e coincidências no histórico médico. O coração dela acelerou, traindo a frieza que tentava manter. Mande as informações para meu e-mail. E Rodrigo, não alimente falsas esperanças. Já passamos por isso antes. 17 vezes para ser exata. 17 jovens que poderiam ser Enzo. 17 testes de DNA negativos. 17 cicatrizes a mais em um coração que ela fingia não ter mais. Desligou o telefone e caminhou até uma porta sempre trancada no final do corredor. Abriu-a com a chave que carregava sempre consigo e entrou no quarto que permanecia intocado há 18 anos. O berço ainda estava lá, com o móbile de estrelas e planetas que Roberto havia montado pessoalmente. Na cômoda, uma caixa de veludo guardava a réplica do medalhão de esmeralda em formato de chave que ela havia mandado fazer para o filho. O original estaria com ele. Se ainda estivesse vivo, sentou-se na poltrona onde costumava amamentar Enzo e permitiu-se chorar. 5 minutos, nunca mais que isso, foi quando seu celular vibrou com uma mensagem da segurança da mansão. Jardineiro Antônio pediu demissão. Necessário contratar substituto urgente. Silvia suspirou. Funcionários iam e vinham. Apenas Helena permanecia desde aquela noite fatídica. Todos abandonam, eventualmente. Pensou ao fechar a porta do quarto, recompondo a máscara de frieza, enquanto caminhava pelo corredor. Não notou a figura que a observava pela fresta de uma porta? Leandro anotava algo em seu celular. Os olhos brilhando com um plano que vinha cultivando por quase 2 décadas. Logo, querida cunhada, murmurou para si mesmo. Muito em breve, tudo o que construiu será meu. Como sempre deveria ter sido, a tempestade lá fora intensificou-se, como um presságio sombrio do que estava por vir na vida de Silvia Mendonça. A rainha de um império construído sobre dor e segredos, um império que estava prestes a ser sacudido pela chegada de um simples jardineiro. Uma semana depois da tempestade, o sol brilhava forte sobre a mansão Mendonça. Helena observava pela janela da cozinha os candidatos que esperavam no jardim para a vaga de jardineiro. Eram 5 homens, a maioria acima dos 40 anos, com exceção de um rapaz que parecia ter pouco mais de 20. O último é muito jovem, comentou ela com Silvia, que revisava currículos na mesa da cozinha, um hábito incomum para a patroa que raramente frequentava aquele ambiente. Idade não importa se souber fazer o trabalho, respondeu sem levantar os olhos. Quem é ele? Luan Silva. Disse que tem experiência, mas não trouxe referências. Silvia ergueu os olhos para a janela, observando o rapaz. Havia algo em sua postura que chamou sua atenção. Diferente dos outros, que conversavam entre si, o jovem permanecia em silêncio, observando atentamente o jardim, como se já estivesse planejando o que fazer com ele. Traga-o primeiro. Helena ficou surpresa, mas não questionou. Minutos depois, voltou com o rapaz, que entrou na cozinha tirando respeitosamente o boné gasto. Bom dia, senhora. Cumprimentou ele com uma voz calma e educada, que não combinava com a aparência simples. Silvia o estudou por alguns segundos. Luan tinha cabelos castanhos, olhos escuros e intensos, mãos visivelmente calejadas de trabalho. Vestia roupas modestas, mas limpas e bem cuidadas. Por que quer este emprego? Perguntou diretamente. Um rapaz da sua idade não deveria estar estudando. Luan não se intimidou com o tom inquisitório. Estou juntando dinheiro para a faculdade, senhora. Quero cursar medicina, mas preciso trabalhar para pagar os estudos. Aprendi jardinagem com meu avô e tenho experiência em 3 propriedades diferentes. Sem referências. Silvia arqueou uma sobrancelha. Posso fornecer os contatos. Trabalhei como diarista. Não como funcionário fixo, mas garanto que entendo de plantas. Seu jardim tem problemas com as roseiras. Notei que estão com sinais de fungo nas folhas. Precisa de tratamento específico. A observação pegou Silvia de surpresa. O antigo jardineiro havia reclamado das roseiras, mas nunca identificara o problema. Ah, como sabe disso? Notei quando cheguei. Ele apontou discretamente para o jardim. As rosas eram a especialidade do meu avô. Me ensinou tudo sobre elas. Houve um momento de silêncio em que Silvia o estudou, procurando sinais de falsidade ou segundas intenções, como fazia com todas as pessoas. Não encontrou nada além de determinação no olhar do rapaz. Helena vai mostrar suas funções e o alojamento, período de experiência de 1 mês, se não for satisfatório,
Será dispensado sem aviso prévio. O jovem assentiu. Não vai se arrepender, senhora Mendonça. Algo na maneira como ele pronunciou seu sobrenome fez com que Silvia sentisse um calafrio inexplicável. Dispensou-o com um gesto e voltou aos seus papéis, tentando ignorar a sensação estranha que o encontro havia provocado. No fim da tarde, Leandro chegou à mansão dirigindo seu Porsche prata. Estava de bom humor até notar o novo jardineiro trabalhando nos canteiros perto da entrada. Quem é o garoto? Perguntou a Helena assim que entrou. O novo jardineiro. Começou hoje. Dona Silvia o contratou pessoalmente. Leandro franziu o senho. Desde quando minha cunhada se interessa por jardineiros? Foi estranho mesmo, admitiu Helena. Ela nunca se envolve com essas coisas, mas pareceu... Impressionada com o conhecimento dele sobre as roseiras, Leandro observou o rapaz pela janela por alguns instantes antes de subir para o escritório onde Silvia o aguardava. Encontrou-a assinando documentos. Conheci seu novo funcionário, comentou casualmente, servindo-se de um uísque. Parece jovem demais para ser jardineiro. Ele tem conhecimento, respondeu sem desviar a atenção dos papéis. As referências dele conferiram. Helena ligou para os antigos empregadores. Leandro deu de ombros, tentando parecer desinteressado. Só achei curioso você mesma fazer a contratação. Não é seu estilo se envolver com a criadagem. Silvia finalmente o encarou. Tenho motivos para cuidar pessoalmente do meu jardim, Leandro. Era o lugar favorito de Roberto, se você se lembra, ou já esqueceu do seu próprio irmão. O comentário atingiu o alvo. Leandro estreitou os olhos por um momento antes de forçar um sorriso. Claro que não esqueci. Roberto está sempre em meus pensamentos, assim como o pequeno Enzo. Ele notou a quase imperceptível contração nos lábios de Silvia, à menção do filho. Era uma pequena crueldade que ele se permitia de vez em quando. Luan estava terminando de guardar suas ferramentas quando Leandro saiu da mansão. Seus olhares se cruzaram brevemente. O suficiente para que Luan sentisse a hostilidade emanando do homem, fingiu não notar e continuou seu trabalho, quando todos já haviam se recolhido. Sentou-se na pequena varanda do alojamento dos funcionários, na parte dos fundos da propriedade. Do bolso tirou um pequeno caderno surrado e começou a fazer anotações detalhadas sobre a mansão, os horários e as primeiras impressões sobre Silvia e Leandro. Depois, pegou do pescoço um cordão com um medalhão de esmeralda em formato de chave e o segurou contra a luz da lua. Estou aqui, mãe, murmurou para si mesmo. Vou cumprir minha promessa. Guardou o medalhão sob a camisa novamente e voltou ao seu caderno, fazendo um esboço da planta da mansão baseado no que havia observado durante o dia. O caminho até a verdade seria longo e perigoso, mas ele estava preparado. Tinha passado anos planejando cada detalhe. Na manhã seguinte, Silvia tomava seu café no terraço, algo que raramente fazia. De lá podia observar o novo jardineiro trabalhando. Havia algo familiar nele, na maneira como se movia, que a intrigava e incomodava ao mesmo tempo. Talvez fosse apenas sua imaginação, alimentada por anos de busca pelo filho. Seu celular tocou. Era Rodrigo, o detetive. Mais um resultado negativo, dona Silvia. O rapaz de Belo Horizonte não é seu filho. Ela fechou os olhos por um momento, absorvendo mais uma decepção. Obrigada por me avisar. Respondeu secamente e desligou. Voltou a observar o jardim, onde Luan agora podava as roseiras com uma delicadeza surpreendente para mãos tão fortes. Decidiu que precisava conhecer melhor esse rapaz que havia despertado sua curiosidade de uma forma que ninguém conseguia há muito tempo. Levantou-se e caminhou pelo jardim, como se estivesse apenas inspecionando o trabalho. Luan a viu se aproximar e endireitou a postura, sem demonstrar surpresa. Bom dia, senhora Mendonça. Espero que esteja satisfeita com o trabalho até agora. Como pretende tratar o fungo das roseiras? Perguntou diretamente. Luan sorriu levemente, como se apreciasse o interesse genuíno. Preparei uma solução natural de bicarbonato com óleo de nim. É mais eficaz e menos agressivo que os fungicidas comerciais. Se preferir, posso explicar o processo. Havia conhecimento real em suas palavras, não apenas teoria decorada. Onde aprendeu tudo isso? Por um instante, uma sombra pareceu cruzar o rosto do rapaz. Como disse, meu avô era apaixonado por rosas.
Ele costumava dizer que elas são como pessoas, precisam de cuidado constante, mas não excessivo. Atenção demais pode sufocá-las. A analogia surpreendeu Sylvia. Antes que pudesse responder, o medalhão que Luan usava escapou de dentro da camisa com um movimento mais brusco ao se abaixar para pegar uma ferramenta. Foi apenas um vislumbre rápido antes que ele o escondesse novamente, mas suficiente para que Sylvia notasse algo familiar no objeto. "Bonito medalhão", comentou, tentando manter a voz neutra. "Obrigado", respondeu ele, ajeitando o cordão sob a camisa. "É uma lembrança de família, não vale muito. Mas tem valor sentimental." Sylvia assentiu, sentindo uma inquietação crescente. "Continue com o bom trabalho", disse antes de se afastar, lutando contra o impulso de pedir para ver o medalhão de perto. De volta ao seu escritório, não conseguia tirar da cabeça a imagem fugaz do objeto. Seria apenas coincidência, ou estava novamente deixando a esperança nublar seu julgamento. Decidiu que observaria o novo jardineiro mais de perto. Havia algo nele que não se encaixava, e Sylvia Mendonça jamais deixava um mistério sem solução. Durante a semana seguinte, Sylvia mudou sua rotina. Passou a tomar café no terraço todas as manhãs, sempre no horário em que Luan trabalhava nas roseiras. De seu ponto de observação, estudava discretamente o jovem jardineiro, procurando confirmar suas suspeitas sobre o medalhão que havia vislumbrado. Numa manhã particularmente quente, Luan trabalhava com mais afinco que o normal. Havia removido a camisa, revelando um corpo marcado pelo trabalho duro. Sylvia notou cicatrizes antigas em suas costas, como se tivesse passado por momentos difíceis em sua curta vida. O que mais chamou sua atenção, porém, foi o medalhão que agora balançava livremente em seu pescoço enquanto ele se movimentava. O tempo pareceu congelar. Sylvia sentiu o ar escapar de seus pulmões ao reconhecer o objeto. Uma esmeralda em formato de chave, exatamente igual a que mandara fazer para Enzo no dia de seu nascimento. O pingente exclusivo, criado pelo joalheiro mais renomado da cidade, tinha sido feito em apenas 2 exemplares, um para ficar com o bebê e outro que ela guardava como relíquia no quarto fechado. Sua xícara escorregou dos dedos. Estilhaçando-se no piso do terraço, Luan virou-se assustado com o barulho, e seus olhares se cruzaram. Por um instante, Sylvia teve certeza que viu culpa no olhar do rapaz, que rapidamente pegou a camisa do chão e a vestiu, escondendo o medalhão. "A senhora está bem?", perguntou ele, aproximando-se cautelosamente do terraço. Sylvia precisou de toda a sua força de vontade para recuperar a compostura. "Apenas um descuido", respondeu, sua voz traindo-a com um leve tremor. "Helena vai limpar isso." Levantou-se abruptamente e caminhou para dentro da casa. Suas pernas bambas, no refúgio de seu escritório. Permitiu-se desabar na cadeira, o coração acelerado como não ficava há anos. A imagem do medalhão estava gravada em sua mente. Não havia como ser coincidência. Aquela joia era única, feita sob encomenda especial, um presente para ligar mãe e filho por toda a vida. "Será possível?", murmurou para si mesma, lutando contra a esperança que tentava florescer. Anos de decepções haviam ensinado Sylvia a desconfiar de coincidências. Se Luan tinha o medalhão, havia apenas 2 possibilidades. Ou ele era Enzo, ou de alguma forma conseguira a joia que estava com seu filho quando foi sequestrado. Com mãos trêmulas, discou o número de Rodrigo. "Preciso que investigue alguém com urgência máxima. Luan Silva, aproximadamente 20 anos, trabalha como jardineiro na minha casa há 1 semana. Quero tudo: certidão de nascimento, histórico escolar, família, endereços anteriores. Se ele troca de roupa ou respira, quero saber. Alguma pista sobre..." O detetive hesitou, conhecendo a sensibilidade do assunto. "Talvez", respondeu secamente. "Absoluta discrição, Rodrigo. Ele não pode suspeitar." Desligou e abriu a gaveta trancada de sua mesa, retirando uma pequena caixa de veludo. Dentro estava a réplica do medalhão, idêntico ao que vira no pescoço de Luan, até nos mínimos detalhes. Suas mãos tremiam enquanto o segurava contra a luz, lembrando-se do dia em que o encomendara. "Quero algo único para nosso filho", Sylvia disse ao joalheiro, com Roberto ao seu lado, ambos radiantes de felicidade com a gravidez de 6 meses. "Algo que simbolize que..."
Não importa onde ele esteja, sempre poderá voltar para casa. Uma chave seria perfeito, sugeriu Roberto. Sempre o romântico, uma chave para o nosso coração, o joalheiro desenhou um belo medalhão em formato de chave, com uma esmeralda incrustada no centro. No verso, as iniciais E.E.M.I., Enzo Mendonça, seriam gravadas. Quero 2 idênticos, pediu Silvia. Um para ele usar e outro para guardarmos. Para quando ele crescer e tiver filhos, completou Roberto, beijando a testa da esposa. A lembrança doía como uma ferida aberta. Roberto morrera 2 meses depois, em um acidente de carro que muitos consideraram suspeito. Silvia sempre desconfiou do envolvimento de Leandro, mas nunca conseguiu provas. Quando Enzo nasceu, ela cumpriu o desejo do marido e colocou o medalhão no pescoço do bebê. 3 semanas depois, ele foi sequestrado, guardou a réplica de volta na caixa e a trancou na gaveta. Desta vez seria cautelosa. Não deixaria a esperança cegá-la como tantas vezes antes. Precisava de provas concretas antes de confrontar Luan. No jantar daquela noite, Leandro apareceu sem avisar, como costumava fazer quando queria pegar Silvia desprevenida. Encontrou-a distraída. Algo raro. Você parece preocupada, querida cunhada, comentou, servindo-se de vinho. Problemas com os negócios. Silvia forçou um sorriso frio. Nada que não possa resolver. O que o traz aqui sem aviso? Saudades da família, respondeu ele com ironia. E queria dar uma olhada no novo jardineiro que você pessoalmente contratou. Achei curioso, o tom na palavra curioso fez Silvia estreitar os olhos. Ele faz um bom trabalho. As roseiras já estão melhorando. Leandro deu de ombros. Mas havia algo predatório em seu olhar. Soube que você tem passado bastante tempo observando o trabalho dele. Fiscalizo todos os meus funcionários, Leandro. Você deveria saber disso. Ele ergueu a taça em um brinde silencioso. Claro, sempre a controladora Silvia. Apenas tenha cuidado. Jardineiros podem esconder espinhos, assim como as rosas que cultivam. O aviso velado não passou despercebido. Leandro estava alertando-a ou ameaçando. Silvia manteve a expressão neutra, decidindo jogar o jogo dele. Falando em espinhos, como anda aquele projeto na Zona Leste, ouvi rumores sobre algumas irregularidades. Foi a vez de Leandro ficar tenso. Nada com que se preocupar, são apenas burocracias que serão resolvidas. O resto do jantar transcorreu em uma batalha silenciosa de insinuações e alertas velados. Quando Leandro finalmente se foi, Silvia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Seu cunhado raramente vinha à mansão sem um propósito específico. Será que ele também havia notado o medalhão? Na manhã seguinte, Luan trabalhava tenso no jardim. Havia percebido os olhares de Silvia no dia anterior e sabia que cometera um erro ao deixar o medalhão visível. O plano era conquistar a confiança dela gradualmente, antes de revelar qualquer coisa. Enquanto aparava a grama, viu o carro de Leandro entrar na propriedade. Instintivamente, levou a mão ao peito, sentindo o contorno do medalhão sob a camisa. Havia algo naquele homem que o perturbava profundamente. Um pressentimento sombrio que o acompanhava desde criança, de seu ponto de observação. Viu Leandro entrar na casa e, minutos depois, sair na companhia de Silvia. Os dois pareciam discutir algo importante. Luan aproximou-se discretamente, fingindo cuidar das plantas próximas à janela do escritório. Investigação sobre as contas no exterior, dizia Leandro visivelmente irritado. Precisamos ser mais cuidadosos. Se descobrirem a conexão com aquelas propriedades, não há conexão oficial, respondeu Silvia friamente. Tudo foi feito através de empresas fantasmas, como você mesmo sugeriu. Mesmo assim, estamos sob escrutínio, desde que aquele advogado começou a fuçar nos arquivos antigos. A conversa foi interrompida quando Helena entrou no escritório. Luan afastou-se rapidamente, mas havia ouvido o suficiente para alimentar suas suspeitas. Aquela noite, em seu alojamento, anotou tudo em seu caderno. As peças começavam a se encaixar, mas ainda faltavam muitas para completar o quebra-cabeça. Enquanto isso, sabia que precisava ser mais cuidadoso com o medalhão. Silvia certamente o havia reconhecido, e isso poderia complicar seus planos. Tirou o cordão do pescoço e observou atentamente a esmeralda em formato de chave. Virou-o
passando o dedo pelas iniciais gravadas no verso. E.M. Aquelas 2 letras tinham mudado sua vida para sempre. Estou chegando perto. Mãe, sussurrou, lembrando-se da promessa feita à beira do leito de morte de Neuza. Vou descobrir toda a verdade e fazer justiça. Por você, por Dona Sílvia, e pelo verdadeiro dono deste medalhão. Guardou a joia sob o travesseiro e apagou a luz, sem saber que na mansão principal, Sílvia já recebia o primeiro relatório de Rodrigo sobre seu passado. Um relatório cheio de inconsistências e lacunas que apenas aumentavam o mistério em torno do novo jardineiro da mansão Mendonça. A biblioteca da mansão Mendonça ocupava uma sala inteira no 2º andar. Estantes do chão ao teto abrigavam livros raros, primeiras edições e uma vasta coleção de literatura médica que pertencera a Roberto. Sílvia raramente entrava naquele cômodo. Era como um santuário que mantinha intacto, assim como o quarto de Enzo. Naquela tarde, porém, estava lá, deslizando os dedos pelas lombadas empoeiradas enquanto esperava. Havia solicitado que Helena chamasse Luan após o expediente. A desculpa era uma questão sobre as plantas do jardim de inverno, mas seu verdadeiro motivo era bem diferente. O relatório de Rodrigo sobre o passado de Luan havia chegado pela manhã, repleto de inconsistências alarmantes, registros escolares que só começavam por volta dos 10 anos de idade, documentos com carimbos de diferentes cidades sem explicação lógica para tantas mudanças. E mais preocupante, nenhum registro de nascimento confiável. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. A senhora queria me ver? Luan perguntou, mantendo-se respeitosamente na entrada. Sílvia virou-se, estudando-o com um novo olhar. Haveria mesmo alguma semelhança entre ele e Roberto, como começara a imaginar. Ou seria apenas seu desespero por encontrar o filho criando ilusões? Entre Luan. Quero lhe mostrar algo. O jovem obedeceu, olhando ao redor com mal disfarçada admiração. Seus olhos percorreram as estantes como se nunca tivesse visto tantos livros reunidos. Impressionante, murmurou. Era o lugar favorito do meu marido, comentou Sílvia, observando atentamente sua reação. Ele era médico antes de assumir os negócios da família. Luan pareceu genuinamente surpreso. Não sabia disso, senhora. Helena mencionou que você tem interesse em medicina. É verdade? Pela primeira vez? Sílvia viu o jovem jardineiro hesitar, como se tentasse decidir quanto poderia revelar. Sim, sempre quis ser médico, minha mãe. Ela adoeceu quando eu era criança. Os médicos que a trataram foram como anjos para nós. Decidi que queria fazer o mesmo pelos outros. Havia sinceridade em sua voz. Sílvia aproximou-se de uma estante específica. Estes livros eram de Roberto. Estão aqui parados há anos, sem ninguém para apreciá-los. Ela retirou um volume encadernado em couro. Grey's Anatomy, edição rara. Roberto passava horas debruçado sobre estas páginas. Estendeu o livro para Luan, que o recebeu com reverência quase religiosa. Isso é, ele começou, folheando as páginas cuidadosamente. É um tesouro. Você pode usar a biblioteca nos seus horários livres, se quiser, ofereceu Sílvia casualmente. Como se não fosse um privilégio extraordinário. Melhor que os livros fiquem mofando aqui. Os olhos de Luan se arregalaram em genuína surpresa. A senhora tem certeza? Eu não. Não sei como agradecer. Não precisa agradecer. Apenas cuide bem deles. Um silêncio estranho se estabeleceu entre eles. Luan segurava o livro junto ao peito, e por um instante, Sílvia teve certeza que viu lágrimas nos olhos dele. Minha mãe teria ficado feliz, disse ele finalmente, sua voz pouco mais que um sussurro. Ela sempre quis que eu estudasse. Ela faleceu. Luan assentiu. Um movimento breve e dolorido. Há 8 anos. Era governanta. Como Helena, aquela informação atiçou a curiosidade de Sílvia. Neuza, a antiga governanta da mansão, havia desaparecido misteriosamente 1 ano após o sequestro de Enzo. Seria coincidência demais. Como ela se chamava mais uma vez? Luan hesitou, como se medisse suas palavras. Ana, respondeu finalmente. Seu nome era Ana Silva. A decepção foi momentânea. Não era Neuza. Sílvia disfarçou, caminhando em direção à janela. Bem, a biblioteca está à sua disposição. Apenas peço que me avise quando vier, por uma questão de segurança.
Claro, senhora, e... Obrigado de verdade. Quando Luan saiu, Silvia permaneceu imóvel por alguns minutos. Uma parte dela dizia que estava sendo tola, alimentando esperanças baseadas em coincidências. Outra parte, porém, sentia que havia algo genuíno no jovem jardineiro, algo que a fazia pensar no filho perdido, que hoje teria a mesma idade. Nas semanas seguintes, uma rotina inesperada se estabeleceu. Após o expediente, Luan passava algumas horas na biblioteca. Ocasionalmente, Silvia aparecia com alguma desculpa. Um livro que precisava, uma questão sobre o trabalho no jardim, e acabava demorando-se em conversas que se tornavam gradualmente mais pessoais. Descobriu que ele tinha impressionante conhecimento sobre literatura médica, muito além do que seria esperado de um autodidata. Falava de procedimentos cirúrgicos com a familiaridade de quem já havia estudado o assunto formalmente. Onde aprendeu tudo isso? Perguntou certa noite, observando-o fazer anotações detalhadas sobre anatomia cardiovascular. Internet. Bibliotecas públicas, respondeu ele sem levantar os olhos. E trabalhei por um tempo como auxiliar de enfermagem num hospital de periferia. Não era oficial, ajudava em troca de poder assistir algumas cirurgias. A resposta soou plausível, mas Silvia começava a duvidar de tudo que Luan contava sobre seu passado. Tantas peças não se encaixavam. Mesmo assim, notava-se surpreendida, gostando da companhia dele, algo que não acontecia há muito tempo. Havia nele uma intensidade, uma determinação que lembrava Roberto. Acredito que seja inadvertido, cunhada, comentou Leandro durante uma reunião de negócios no escritório de Silvia. Aproximar-se tanto de um funcionário, a criadagem já comenta. Silvia nem se dignou a levantar os olhos dos documentos que revisava. Desde quando me importo com o que comentam, Leandro? Não é apenas isso. Você investigou esse rapaz. Sabemos quem ele realmente é. Agora ela o encarou, percebendo algo estranho no tom de voz dele. Por que o interesse repentino no meu jardineiro? Leandro deu de ombros, mas o gesto estudadamente casual não enganou Silvia. Apenas preocupação. Você é uma mulher rica e poderosa, sozinha nesta mansão. Poupe-me do seu falso cuidado. Sei me proteger muito bem. O assunto foi encerrado, mas Silvia percebeu que Leandro estava inquieto. Quase nervoso, ele raramente demonstrava vulnerabilidade, o que tornava seu comportamento ainda mais suspeito. Após a saída do cunhado, Silvia telefonou para Rodrigo. Preciso que investigue Leandro também. Quero saber se ele tem alguma conexão com Luan que desconheço. No seu alojamento, Luan folheava o livro emprestado por Silvia, quando notou algo deslizar de entre as páginas. Era uma fotografia antiga, Roberto Mendonça em seu consultório médico, com um bebê nos braços, no verso, uma data e uma anotação à mão. Primeiro dia de Enzo no consultório do pai. 3 semanas de vida. Suas mãos tremeram. A foto havia sido tirada dias antes do sequestro. Observou atentamente o rosto do bebê. Depois o do pai. Havia algo naquela imagem que o perturbava profundamente, mas não conseguia identificar exatamente o que. Guardou a foto cuidadosamente entre suas anotações, decidindo que precisava acelerar seus planos. Cada dia na mansão Mendonça revelava novas peças do quebra-cabeça, mas também aumentava o risco de ser descoberto antes de reunir todas as provas necessárias. Retirou o medalhão do pescoço e olhou mais uma vez para as iniciais gravadas. E.M. Enzo Mendonça, não seu nome, mas o do verdadeiro dono da joia. O menino que desaparecera naquela noite de tempestade, quando sua mãe, Neuza, tentara salvá-lo e acabara pagando com a própria vida. Estou me aproximando da verdade. Mãe, sussurrou para si mesmo, mas também estou me aproximando dela, e isso não estava nos planos. A confissão silenciosa ecoou no quarto vazio. Luan não havia previsto que desenvolveria um afeto genuíno por Silvia Mendonça. Via nela a dor, a solidão e a força que sua própria mãe demonstrara em vida. Uma mulher que, apesar de toda a sua riqueza e poder, carregava um vazio que nada parecia preencher. Um vazio que ele conhecia bem, pois carregava o mesmo em seu próprio coração. Enquanto isso, na biblioteca da mansão, Silvia percebia que a foto de Enzo havia desaparecido do livro onde a guardara anos atrás. Uma coincidência que ela não podia mais ignorar. A chuva castigava as vielas estreitas da periferia de Belo Horizonte.
Um jovem de aproximadamente 18 anos caminhava apressado, protegendo uma sacola de compras sob o casaco surrado. As luzes dos postes mal iluminavam o caminho enlameado até uma casa simples de 2 cômodos. Escondida no fim de um beco, "Cheguei, pai", anunciou, entrando e sacudindo a água dos cabelos escuros. Osvaldo, um homem de 60 anos com o rosto marcado por cicatrizes antigas, ergueu os olhos da televisão. Apesar da idade e da aparência rude, havia gentileza em seu olhar quando o observava. "Conseguiu os remédios?" "Enzo, consegui." O farmacêutico não queria vender sem receita, mas expliquei a situação. O jovem tirou os medicamentos da sacola, organizando-os cuidadosamente na mesa. Seus movimentos eram precisos, quase clínicos, revelando familiaridade com tratamentos médicos. "Você tem jeito pra coisa, menino", comentou Osvaldo entre acessos de tosse. "Devia ter sido médico." Enzo sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. "Ainda dá tempo. Quando você melhorar, vou prestar vestibular." Ambos sabiam que era uma mentira gentil. Não havia dinheiro para a faculdade, e a saúde de Osvaldo deteriorava rapidamente. O câncer avançado dava a ele poucos meses de vida. Enquanto preparava a medicação, Enzo observava o homem que o criara. Osvaldo tinha sido muitas coisas em vida: ladrão, traficante e contrabandista. Mas para Enzo, era simplesmente pai. Um pai que, apesar de sua vida de crimes, criara o menino com valores surpreendentemente sólidos, mantendo-o longe do mundo do crime que o cercava. "Preciso limpar um pouco aqui", disse Enzo, movendo-se pelo cômodo apertado. "Esta umidade não faz bem para o seu pulmão." Começou a organizar a bagunça em torno da cama improvisada de Osvaldo, ao mover uma caixa velha sob a cama. A tampa soltou-se, revelando papéis antigos e uma pequena caixa de metal. "Deixa isso, menino", disse Osvaldo subitamente, tentando levantar-se. "São só papeladas antigas." Havia urgência demais na voz do velho para ser apenas papelada. Intrigado, Enzo abriu a caixa metálica enquanto Osvaldo tentava em vão alcançá-lo. Dentro, encontrou um envelope amarelado pelo tempo, contendo uma fotografia de um bebê e um recorte de jornal desbotado. A manchete gelou seu sangue. "Herdeiro do Império Mendonça sequestrado. Tragédia atinge família após morte do empresário." A foto mostrava um casal elegante. A mulher segurava um bebê recém-nascido, virando-a. Enzo leu a inscrição: "Silvia, Roberto e Enzo Mendonça. Maternidade São Luís." Seus olhos se arregalaram. Voltando-se para Osvaldo, que agora chorava silenciosamente. "O que é isso?" sussurrou, sua voz mal saindo. "Por que você tem uma foto com meu nome?" Osvaldo fechou os olhos, derrotado. "Eu ia te contar. Quando estivesse pronto. Quando eu estivesse pronto." "Me contar o quê?" A voz de Enzo tremia. "Aqui sou. Que sou esse bebê. Que fui sequestrado." O silêncio de Osvaldo foi resposta suficiente. As mãos de Enzo tremiam enquanto espalhava o conteúdo da caixa sobre a cama. Havia mais recortes? Todos sobre o sequestro e a busca pelo herdeiro Mendonça. Uma certidão de nascimento com o nome Enzo Roberto Mendonça. E no fundo da caixa, uma foto de Osvaldo mais jovem ao lado de um homem que se parecia notavelmente com ele. "Quem é esse com você?" "Leandro Mendonça", respondeu Osvaldo com voz rouca. "Irmão do pai biológico, ele me contratou para me sequestrar. Não era esse o plano original. Ele queria apenas se livrar da cunhada e do sobrinho para herdar tudo. Mas os sequestradores que ele contratou decidiram levar o bebê para pedir resgate. Ele matou os dois e me deu você. Para criar." Enzo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Toda sua vida, sua identidade, era uma mentira. Não era filho de Osvaldo. Era herdeiro de um império. Um menino roubado de sua mãe. "Por quê?" conseguiu finalmente perguntar. "Por que você aceitou?" Os olhos de Osvaldo encheram-se de lágrimas. "Eu devia favores a Leandro. Favores que poderiam me mandar para a cadeia por décadas. Não tive escolha." Ele estendeu a mão trêmula para Enzo. "Mas você era só um bebê inocente. Não consegui fazer o que ele queria." "O que ele queria? Que eu te criasse para o crime, para usar você quando crescesse, em algum plano contra sua mãe biológica. Mas não pude. Você era tão pequeno, tão indefeso. Decidi te dar uma vida diferente.
Te manter longe de tudo isso. Enzo levantou-se abruptamente, derrubando objetos pelo caminho. Precisava de ar. As paredes do pequeno quarto pareciam sufocá-lo. Por que me contar agora? Perguntou já na porta. Porque Leandro me procurou semana passada, respondeu Osvaldo, tossindo violentamente. Disse que é hora de usar o garoto, que precisa de você para um plano final contra sua mãe. Tive medo do que ele poderia te fazer. Horas depois, a chuva havia cessado. Enzo retornou encharcado e com um olhar distante, sentou-se na beirada da cama onde Osvaldo dormia inquieto. 18 anos de mentiras, 18 anos longe de sua verdadeira família, de sua mãe que, segundo as reportagens que encontrara na internet durante sua caminhada furiosa, nunca desistira de procurá-lo. Osvaldo abriu os olhos, assustado ao vê-lo. Achei que tinha ido embora. Pensei em ir, admitiu Enzo, em procurar minha mãe verdadeira. E por que não foi? Enzo hesitou, surpreendendo-se com sua própria resposta. Porque, apesar de tudo, você é meu pai. O único que conheci. Sua voz falhou. E por que preciso saber mais sobre esse Leandro? Sobre o que ele planeja fazer? Osvaldo respirou fundo, parecendo mais velho do que nunca. Ele virá em alguns dias. Quer te levar para trabalhar com ele? Disse que tem um serviço importante. Algo relacionado à mansão dos Mendonça. Uma ideia começou a se formar na mente de Enzo. Uma ideia perigosa, mas que poderia ser sua única chance de conhecer a verdade completa. Vou aceitar, disse determinado. Vou trabalhar para ele. Não, é muito perigoso. Leandro não é homem de confiar ele. É a única forma de descobrir tudo, de ter provas contra ele, de proteger minha mãe biológica. A palavra soava estranha em seus lábios. Mãe. Tinha uma mãe em algum lugar, que o procurava há quase 2 décadas. A ideia era tão surreal quanto aterradora. Há algo mais que você não sabe, disse Osvaldo, remexendo com dificuldade sob o travesseiro até retirar um pequeno embrulho de pano. Ele te deu isto para guardar? Disse que um dia seria útil. Nas mãos calejadas do velho estava um medalhão idêntico ao que Enzo usava desde criança. Osvaldo sempre disse que fora de sua falecida mãe, mas este outro tinha as iniciais LS, gravadas no verso. Ele mandou fazer uma réplica, anos atrás. Disse que fazia parte de seu plano. Enzo segurou os 2 medalhões, sentindo o peso da verdade em suas mãos. Já não tinha dúvidas sobre o que precisava fazer. Infiltrar-se na organização de Leandro, descobrir seus planos e, quem sabe, finalmente conhecer sua verdadeira mãe, mesmo que tivesse que enfrentar o homem que o criara como filho. Quando ele vier, disse guardando os 2 medalhões. Vou estar pronto. Naquela noite, enquanto Osvaldo dormia sob efeito dos remédios, Enzo vasculhou cada centímetro da pequena casa, reunindo todas as provas, fotos e documentos que pudessem revelar a verdade sobre seu sequestro, sobre sua identidade, sobre Enzo Mendonça, o menino perdido que agora decidia tomar seu destino nas próprias mãos. A biblioteca da mansão estava silenciosa naquela noite. Silvia revirava antigas pastas de documentos que guardava em uma estante escondida atrás de uma falsa parede de livros. Era um hábito que mantinha desde a morte de Roberto. Procurar por pistas, evidências, qualquer coisa que pudesse explicar tanto a morte do marido quanto o sequestro do filho. O som suave de passos no corredor a fez fechar rapidamente o compartimento secreto. Luan apareceu na porta, hesitante. Desculpe, senhora. Não sabia que estaria aqui tão tarde. Entre, Luan, convidou ela, recompondo-se. Estava apenas organizando alguns livros. O jovem entrou, carregando o exemplar de anatomia que ela lhe emprestara. Silvia notou que ele parecia tenso, quase nervoso. Trouxe o livro de volta, disse ele, colocando-o cuidadosamente sobre a mesa. Encontrei uma fotografia entre as páginas. Achei que deveria devolver. Estendeu para ela a foto de Roberto com o bebê Enzo. Silvia pegou-a com mãos levemente trêmulas. Obrigada por devolvê-la. É muito importante para mim. Seu marido parecia ser um homem bom. Silvia ergueu os olhos, surpresa com o comentário. Ele era um homem bom num mundo que nem sempre recompensa a bondade. Um silêncio carregado de significado pairou entre eles. Finalmente, Luan tomou coragem.
Senhora Mendonça, preciso lhe contar algo. Não sou quem disse ser. O coração de Silvia acelerou, mas ela manteve o semblante calmo. Anos de negociações difíceis tendo-lhe ensinado a nunca demonstrar emoção. Continue. Meu nome verdadeiro é Luan Santos. Sou filho de Neuza Santos, que trabalhou como governanta nesta casa há quase 20 anos. A revelação atingiu Silvia como um golpe físico. Neuza, a governanta que desaparecera misteriosamente 1 ano após o sequestro de Enzo, que Silvia sempre suspeitara saber mais do que contara à polícia. Neuza, sua voz falhou. Ela está falecida, confirmou Luan, os olhos baixos. Morreu há 8 anos, depois de anos lutando contra uma doença degenerativa. Mas antes, ela me contou tudo. Silvia apertou os braços da poltrona onde estava sentada, tentando ancorar-se na realidade que parecia desmoronar. Tudo o que, exatamente? Sobre a noite do sequestro? Sobre quem realmente estava por trás disso? Na mesma noite, em um apartamento luxuoso no centro da cidade, Leandro recebia um visitante incomum. Enzo, agora usando o nome de Diego, estava sentado à sua frente, enquanto o homem mais velho o avaliava com olhos calculistas. Osvaldo disse que você é esperto e discreto, comentou Leandro, servindo-se de uísque. Qualidades raras hoje em dia. Aprendi com o melhor, respondeu Enzo, estudando o homem que era seu tio biológico, o responsável por separar-lhe de sua família. Era estranho finalmente estar face a face com ele. Manter a compostura quando seu instinto gritava para confrontá-lo. O trabalho é simples, mas exige lealdade absoluta. Estou de olho em alguém que trabalha na mansão da minha cunhada. Um jardineiro recém-contratado que anda se aproximando demais dela. O coração de Enzo deu um salto. Outro jovem, próximo de sua mãe biológica, seria possível que... Qual o nome dele? Luan Silva. Jovem demais para ser apenas um jardineiro. Se me entende. Tenho razões para acreditar que ele está investigando minha cunhada. Talvez para extorquí-la. Quero que você se infiltre. Descubra o que ele realmente quer. Leandro abriu uma pasta, revelando fotos de vigilância. Enzo viu o jovem jardineiro trabalhando, conversando com uma mulher elegante que só podia ser Silvia Mendonça. Sua mãe biológica. A sensação foi surreal, como olhar para um mundo paralelo que deveria ter sido seu. O mais curioso, continuou Leandro, apontando para uma foto em close. É isto. A imagem mostrava um medalhão em formato de chave pendurado no pescoço do jardineiro. Parece familiar. Enzo tocou instintivamente o próprio peito, onde guardava escondido o medalhão idêntico que usara a vida toda. Deveria, perguntou, fingindo desinteresse. Leandro sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Apenas curioso. Começa amanhã. Terá acesso à propriedade como funcionário da segurança externa. Quero relatórios diários sobre esse Luan. Enquanto saía do apartamento, Enzo lutava para manter a calma. As peças começavam a se encaixar de forma alarmante. Quem era esse jardineiro? E por que ele tinha um medalhão igual ao seu? De volta à biblioteca da mansão, Silvia ouvia Luan revelar a história que Neuza lhe contara antes de morrer. Minha mãe estava de plantão naquela noite de tempestade. Ela ouviu barulhos estranhos vindo do quarto do bebê e foi verificar. Viu 2 homens mascarados saindo com seu filho. Por que ela nunca contou isso à polícia? Interrompeu Silvia, a voz trêmula de emoção. Porque reconheceu um deles, mesmo com máscara. Era Leandro, seu cunhado. A revelação não surpreendeu Silvia tanto quanto deveria. No fundo, sempre suspeitara de Leandro. Mas nunca tivera provas. Minha mãe tentou impedi-los, mas foi atacada e deixada inconsciente quando acordou. Percebeu que tinham levado o bebê. Ela ouviu Leandro dizer que se livraria dos sequestradores, que eram apenas contratados. Minha mãe conseguiu seguir um deles até um local de encontro. Luan respirou fundo antes de continuar. Ela viu Leandro matar os 2 homens. Mas antes, conseguiu recuperar isso. Removeu o medalhão do pescoço e o estendeu para Silvia, que o pegou com mãos trêmulas. O medalhão de Enzo, sussurrou ela, abrindo-o para ver as iniciais IM gravadas no verso. Minha mãe sabia o que tinha acontecido, mas não tinha provas concretas. Apenas sua palavra contra a de Leandro, um homem poderoso. Ela fugiu, temendo por sua vida. Por que ela não veio até mim? Tentou.
mas foi perseguida por homens de Leandro. Acabou se escondendo em outra cidade, onde me criou, no leito de morte. Me fez prometer que um dia eu traria a verdade à luz, que faria justiça. Lágrimas silenciosas corriam pelo rosto de Sílvia, quase 2 décadas buscando respostas, e elas estavam ali, na forma de um jovem que entrara em sua vida por acaso, ou talvez não tão por acaso. Você tem provas disso. Luan retirou do bolso um pequeno diário desgastado. O diário da minha mãe. Ela registrou tudo, incluindo datas, locais, conversas que ouviu, e isto entregou a Sílvia uma folha de papel envelhecida. Era uma carta endereçada a ela, escrita por Neuza. Ela escreveu isso dias antes de morrer. Me fez prometer que entregaria pessoalmente quando fosse seguro. Sílvia desdobrou a carta com cuidado. Sentindo o peso de 18 anos de sofrimento nas palavras escritas pela antiga governanta, detalhando o envolvimento de Leandro, sua fuga, seu arrependimento por não ter conseguido salvar Enzo. Há mais uma coisa, senhora, disse Luan, a voz embargada. Minha mãe descobriu para quem Leandro entregou seu filho. Um homem chamado Osvaldo, um criminoso que devia favores a ele. O mundo de Sílvia parecia girar. Tantos anos, tantas buscas infrutíferas. E agora, finalmente, um nome, uma pista concreta. Onde está esse homem? Ele ainda tem meu filho? Não tenho certeza. Venho investigando há meses, seguindo rastros. É por isso que vim trabalhar aqui, para me aproximar de Leandro, ganhar sua confiança, descobrir mais. Sílvia sentiu uma mistura de gratidão e desconfiança. Por que confiar nesse rapaz? E ainda assim, o medalhão, a história, tudo fazia um terrível sentido. Por que está me contando isso agora? Porque Leandro começou a agir de forma estranha. Está nervoso, como se estivesse preparando algo grande. Tenho medo que ele descubra quem sou, antes que eu reúna todas as provas necessárias. Um trovão ecoou ao longe, como se a natureza respondesse à tensão do momento. Sílvia apertou o medalhão em sua mão, sentindo como se finalmente tivesse algo concreto de seu filho depois de tantos anos. Vamos encontrá-lo, disse ela, uma determinação renovada em sua voz. Vamos encontrar meu filho e fazer Leandro pagar por tudo. O que nenhum dos dois sabia era que, naquele exato momento, Enzo cruzava os portões da propriedade Mendonça, como novo segurança, a poucos metros de sua mãe biológica e do homem que, como ele, buscava respostas sobre a noite que mudara para sempre o destino da família Mendonça. O sol mal havia nascido quando Sílvia reuniu-se com Rodrigo em seu escritório. O detetive particular parecia exausto, com olheiras profundas e barba por fazer. Segui a pista que você me deu sobre Osvaldo, disse ele, abrindo uma pasta com fotos. Encontrei o homem em um bairro periférico de Belo Horizonte. Está doente, terminal pelo que consegui descobrir. E o filho? Perguntou Sílvia, tentando controlar o tremor em sua voz. Existe um rapaz que vive com ele na faixa dos 18 anos, se apresenta como Diego, mas os vizinhos mais antigos o chamam de Enzo. O coração de Sílvia parou por um instante. Enzo, seu filho, vivo. Preciso ir até lá imediatamente. Há um problema. Rodrigo coçou a barba nervosamente. O rapaz não está mais lá. Segundo um vizinho, ele veio para São Paulo há 3 dias, a convite de um tio rico. Sílvia empalideceu. Leandro, provavelmente. E tem mais algo estranho. Rodrigo deslizou outra foto pela mesa. Reconhece este homem? A imagem mostrava Leandro entrando em um prédio comercial acompanhado de um jovem. Mesmo com a qualidade ruim da foto, Sílvia reconheceu os traços familiares, tão parecidos com os de Roberto que era como ver um fantasma. É ele, sussurrou, os dedos tocando levemente o rosto na fotografia. Meu filho. E parece que Leandro o trouxe para São Paulo por algum motivo específico. Segundo meus contatos, ele foi designado para trabalhar na segurança externa da sua propriedade. Sílvia levantou-se bruscamente. Ele está aqui na minha casa. Desde ontem à noite, Leandro o colocou na equipe que faz a ronda noturna dos terrenos. A mente dela trabalhava febrilmente, conectando os pontos. Leandro havia trazido Enzo de volta, colocando-o para vigiar Luan. Mas por quê? O que seu cunhado estaria tramando?
Preciso falar com Luan imediatamente. Na estufa do Jardim dos Fundos. Luan trabalhava nas novas mudas quando percebeu que estava sendo observado. Um jovem com uniforme de segurança o observava pelo vidro, com intensidade perturbadora. Quando seus olhares se cruzaram, o segurança não desviou. Pelo contrário, aproximou-se e entrou na estufa. Você é Luan, o jardineiro, certo? O rapaz tinha olhos escuros, penetrantes e postura tensa. E você é... Diego, novo na equipe de segurança? Algo no recém-chegado deixou Luan instantaneamente alerta. Havia uma familiaridade inexplicável em seus traços, como se o conhecesse de algum lugar. O que posso fazer por você, Diego? O jovem segurança olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhos. Vi algo interessante no seu pescoço ontem. Quando você estava regando as plantas, Luan instintivamente levou a mão ao peito, onde o medalhão deveria estar, mas havia entregado-o a Sílvia na noite anterior. Não sei do que está falando. Diego se aproximou, movendo-se como um predador calculando o ataque. Um medalhão em formato de chave, bastante, único. O coração de Luan acelerou, como esse estranho sabia do medalhão. Por que o interesse em resposta? Diego retirou algo do bolso e mostrou na palma da mão. Um medalhão idêntico ao que Luan entregara a Sílvia, mas com iniciais diferentes no verso. Porque tenho um igual, respondeu Diego com um sorriso enigmático. E quero saber como você conseguiu o seu. Na mansão principal, Sílvia aguardava impaciente o retorno de Helena. O jardineiro não está na estufa. Senhora, informou a governanta ao voltar, mas Marcos disse que o viu conversando com um dos novos seguranças. Sílvia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Precisava encontrar Luan, alertá-lo sobre a presença de Enzo, mas ao mesmo tempo, uma parte dela estava desesperada para ver o filho, para confirmar com os próprios olhos que ele estava vivo. Ali, tão perto, o telefone tocou. Era Leandro. Bom dia, querida cunhada. Estou a caminho da mansão, temos assuntos urgentes a discutir. Seu tom falsamente cordial disparou todos os alertas em Sílvia. Que tipo de assuntos? Do tipo que muda vidas, respondeu ele enigmaticamente. Ou talvez eu deva dizer, do tipo que encerra o sofrimento de 18 anos. Sílvia sentiu o sangue gelar nas veias. Ele sabia que ela havia descoberto a verdade. Estarei esperando, respondeu secamente, desligando em seguida. Ligou imediatamente para Rodrigo. Leandro está vindo para cá. Preciso que você também venha e traga ajuda. Acho que ele percebeu que descobri tudo. Chego em 15 minutos. Sílvia abriu a gaveta da escrivaninha e retirou uma pequena arma que mantinha escondida desde a morte de Roberto. Nunca imaginara que precisaria usá-la, mas sempre soubera que este dia poderia chegar, na área mais afastada do jardim. Luan e Enzo se encaravam com desconfiança. Como conseguiu esse medalhão? Perguntou Luan, estudando o objeto nas mãos do outro. É uma réplica do que estava comigo. Não, o seu que é a réplica, rebateu Enzo. Este é o original. Estou com ele desde bebê. Os dois se mediram por um longo momento, cada um tentando decifrar o outro. Quem é você realmente? Perguntaram em uníssono. Após um momento de tensão, Luan decidiu arriscar. Sou filho de Neuza Santos, antiga governanta desta casa. Minha mãe testemunhou o sequestro do filho da senhora Mendonça e tentou impedir. Foi atacada por Leandro. Mas antes conseguiu recuperar o medalhão que um dos sequestradores havia arrancado do bebê. Enzo recuou um passo, atordoado pela revelação. Isso não é possível. Este medalhão estava comigo a vida toda. Osvaldo disse que... Osvaldo, interrompeu Luan. O homem para quem Leandro entregou o bebê? Foi a vez de Enzo empalidecer. Como sabe disso? Estou investigando o caso há anos. Era o último desejo da minha mãe. Encontrar o verdadeiro dono do medalhão e fazer justiça. A compreensão começou a surgir nos olhos de Enzo. Então o seu medalhão é o original e o meu. Provavelmente uma réplica que Leandro mandou fazer para completar a farsa. Enzo sentou-se em um banco de pedra, atordoado. Toda sua vida começava a parecer uma elaborada mentira. Preciso te mostrar algo, disse, retirando do bolso as fotos que encontrara entre os pertences de Osvaldo. Encontrei isso há poucos dias. Foi assim que descobri quem sou.
Luan examinou as fotos. O bebê Enzo com os pais. O recorte de jornal sobre o sequestro. Você é ele, murmurou Luan. A verdade finalmente se revelando por completo. O filho perdido de Silvia Mendonça. Enzo assentiu, ainda tentando processar tudo. E Leandro me trouxe de volta, não para uma reunião familiar, mas como peça em algum plano diabólico. Ele me colocou aqui para vigiar você, sem saber que eu já havia descoberto a verdade. Uma ideia terrível começou a se formar na mente de Luan. Ele deve estar planejando algo grande. Por que agora, depois de tantos anos? Talvez porque você apareceu com o medalhão original? Sugeriu Enzo. Isso deve ter ameaçado seu plano. Ou porque Osvaldo está morrendo e poderia revelar a verdade antes de partir, acrescentou Luan. De qualquer forma, precisamos alertar sua mãe imediatamente. Os dois jovens correram em direção à mansão, cientes do perigo iminente. No horizonte, nuvens escuras se acumulavam, prenunciando uma tempestade, ironicamente semelhante àquela que há 18 anos havia transformado para sempre a vida da família Mendonça. Leandro estacionou seu carro em frente à mansão, um sorriso frio nos lábios enquanto repassava mentalmente seu plano. Em seu porta-malas, havia um homem, jovem, com aparência cuidadosamente escolhida para assemelhar-se a Enzo, mas completamente manipulável, dependente químico que faria qualquer coisa por dinheiro. O plano era perfeito. Eliminaria tanto Silvia quanto os dois jovens inconvenientes, o verdadeiro Enzo, que descobrira demais, e o filho da governanta, que ameaçava expô-lo. Depois, apresentaria este impostor como o Enzo encontrado, controlando-o para assumir legalmente toda a fortuna dos Mendonça. Tudo o que precisava agora era atrair Silvia para longe da mansão, para um local isolado onde ninguém ouviria seus gritos, e sabia exatamente como fazê-lo. Quando Leandro entrou na sala, Silvia já o esperava, sentada em sua poltrona como uma rainha em seu trono. Anos de negociações difíceis haviam lhe ensinado a mascarar o medo com uma expressão neutra, quase entediada. Que surpresa agradável, cunhado, disse ela com ironia. A que devo o prazer? Leandro sorriu, aquele sorriso que nunca alcançava seus olhos. Tenho notícias que vão mudar sua vida, Silvia. Mesmo? E que notícias seriam essas? Ele se aproximou, servindo-se de uísque sem ser convidado, um hábito irritante que mantinha há anos. Encontrei seu filho. As palavras pairaram no ar como uma sentença. Silvia manteve o semblante impassível, embora seu coração martelasse contra o peito. Meu filho está morto, Leandro. Já aceitei isso. Não, não está, e eu posso provar. Ele tirou do bolso um pequeno pendrive e o colocou sobre a mesa. Vídeos, fotos, documentos, tudo o que você precisa para encontrá-lo. Mas precisamos ir agora mesmo. Ele está em um local seguro, aguardando. Silvia não se moveu. Conhecia bem demais o cunhado para cair em uma armadilha tão óbvia. Por que a pressa repentina depois de 18 anos, o que mudou? O sorriso de Leandro vacilou por um instante. Não confia em mim, cunhada. Nem um pouco, nesse momento, Helena entrou apressadamente, o rosto pálido. Senhora, houve um acidente terrível. O jardineiro Luan foi encontrado ferido próximo ao portão leste. Está pedindo urgentemente para falar com a senhora antes que... Ela hesitou. Antes que seja tarde demais. Silvia sentiu o sangue gelar nas veias. Sabia que era uma armadilha, mas Luan era sua única conexão concreta com a verdade. Não podia abandoná-lo. Onde ele está? Na casa antiga do caseiro, nos fundos da propriedade. O médico já foi chamado, mas, sem esperar que ela terminasse, Silvia levantou-se. Vamos até lá. Leandro sorriu discretamente, satisfeito com o rumo dos acontecimentos. Vou com você, ofereceu, com falsa preocupação. Pode ser perigoso. Enquanto isso, o verdadeiro Luan e Enzo corriam em direção à mansão principal quando foram interceptados por dois homens armados, usando uniformes de segurança. O patrão quer ver vocês, disse um deles, apontando uma arma. Agora. Que patrão? Luan tentou ganhar tempo, avaliando suas opções. Não se faça de idiota. Para o carro, agora, empurrados para um SUV preto, os dois jovens trocaram olhares tensos. Enzo reconheceu os homens como parte do esquema criminoso de Leandro. Para onde estão nos levando? Exigiu saber. Vai descobrir logo, respondeu secamente o motorista.
O veículo dirigiu-se para a parte mais isolada da propriedade, onde uma pequena casa abandonada se erguia entre árvores antigas. Era a antiga residência do caseiro, desocupada há anos ao se aproximarem. Viram outro carro estacionado lá, o Porsche de Leandro. Ele preparou tudo. Sussurrou Luan para Enzo. É uma armadilha. Para todos nós. Completou Enzo sombriamente. A casa do caseiro estava na penumbra quando Sílvia entrou, seguida de perto por Leandro. A poeira dançava nos raios de sol que penetravam pelas frestas das janelas cobertas. Um cheiro de mofo e abandono dominava o ambiente. Luan, chamou ela, avançando cautelosamente pela sala vazia. Ele deve estar nos fundos, sugeriu Leandro, indicando um corredor escuro. Algo na situação não fazia sentido. Que médico atenderia um paciente em uma casa abandonada? Por que Helena parecia tão nervosa? A resposta veio quando sentiu o cano frio de uma arma contra suas costas. Continue andando, cunhada, ordenou Leandro, sua voz agora despida de qualquer pretensão de cordialidade. Temos uma reunião familiar à sua espera. Seguindo pelo corredor, chegaram a um cômodo maior nos fundos da casa. O que Sílvia viu lá congelou seu sangue. Luan e um jovem que só podia ser seu filho, amarrados em cadeiras, vigiados por 2 homens armados. Bem-vindos à reunião dos Mendonça, anunciou Leandro teatricamente. Finalmente juntos, após tanto tempo, Luan tentou se debater ao ver Sílvia. Senhora, é uma armadilha. Helena está trabalhando para ele. Calado! Um dos capangas o acertou na nuca com a coronha da arma. Sílvia mal registrou as palavras de Luan, seus olhos fixos no outro jovem. Era como olhar para uma foto de Roberto na juventude. Os mesmos olhos, o mesmo formato de rosto. Enzo, sussurrou, sua voz embargada. O jovem assentiu, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Mãe, uma única palavra, carregada de décadas de perda. Sílvia deu um passo em sua direção, mas foi detida por Leandro. Que cena comovente, zombou ele. A mãe reencontrando o filho perdido, justamente quando está prestes a perdê-lo novamente desta vez? Para sempre. Por que, Leandro? Perguntou Sílvia, tentando ganhar tempo. Sabia que Rodrigo estaria a caminho com reforços. Por que tanto ódio? O homem a empurrou para uma cadeira, mantendo a arma apontada para ela. Por quê? Você ainda pergunta. Seu rosto contorceu-se em uma máscara de fúria. Roberto era meu irmão mais novo. Era eu quem deveria herdar a empresa. Eu quem tinha a visão para transformá-la em algo grandioso, através de negócios ilícitos, completou Sílvia. Roberto descobriu seus esquemas de lavagem de dinheiro, esquemas lucrativos, mas ele, sempre o correto, ameaçou me denunciar. E então, milagrosamente, morre em um acidente, deixando tudo para você e para o bebê. Apenas 30% para a esposa e 70% para o recém-nascido, com você como tutora. Leandro cuspiu as palavras com desprezo. Você nem era da família. Apenas uma mulher ambiciosa que engravidou do herdeiro Mendonça. A crueldade das palavras atingiu Sílvia como um golpe físico. Então você matou seu próprio irmão e depois tentou se livrar de mim e do bebê. O plano era perfeito, exclamou Leandro, caminhando nervosamente pela sala. A casa invadida durante uma tempestade. A mãe e o bebê mortos em um trágico assalto. Mas aqueles incompetentes decidiram sequestrar o moleque para pedir resgate. Tive que improvisar. Você matou os sequestradores, disse Luan, sua voz carregada de ódio. Minha mãe viu tudo. Leandro virou-se para ele, surpreso. Neuza, aquela empregadinha intrometida. Um sorriso cruel surgiu em seus lábios. Achei que tinha me livrado dela há anos. Você a atacou, mas ela sobreviveu, respondeu Luan. Tempo suficiente para me contar a verdade e me entregar o medalhão que recuperou de um dos sequestradores. Leandro riu, um som frio e sem alegria. Então é isso. O filho da governanta com o medalhão original. Irônico. Enquanto isso, criei o verdadeiro herdeiro como um criminoso, planejando usar você, apontou para Enzo, para destruir sua própria mãe quando chegasse o momento. Mas seu plano falhou, desafiou Enzo. Osvaldo me criou longe do crime, contra suas ordens. E quando descobri a verdade, vim investigar por conta própria. Aquele velho sentimental? Cuspiu Leandro. Devia ter me livrado dele há anos.
Silvia observava a troca, cada revelação mais dolorosa que a anterior. Seu marido assassinado, seu filho roubado, tudo parte de um plano de vingança arquitetado por um homem consumido pela inveja e pelo ódio. E qual é seu plano agora? Leandro, perguntou ela, tentando manter a voz firme. Matar a todos nós. Quase isso. Ele estalou os dedos, e um dos capangas saiu, retornando momentos depois com um jovem atordoado, visivelmente drogado. Apresento o Enzo Mendonça que o mundo vai conhecer, treinado para assumir a identidade, com DNA falsificado e tudo mais, após o trágico acidente que vitimará você e esses dois inconvenientes, ele surgirá como o filho perdido, finalmente encontrado, e sob minha orientação, ele transferirá tudo para mim. O plano era tão diabólico quanto brilhante. Silvia sentiu o desespero crescer, mas manteve-se firme, ganhando tempo, rezando para que Rodrigo chegasse logo. Você não vai se safar disso, afirmou com uma certeza que não sentia. Já me safei de coisas piores, querida cunhada. Leandro verificou o relógio. Agora, é hora de nos despedirmos. Foi um prazer fazer negócios com a família Mendonça. O tempo parecia suspenso na casa abandonada. Leandro fez um gesto para um dos capangas, que se aproximou de Silvia com uma seringa. Um coquetel especial, explicou Leandro com um sorriso cruel. Parecerá um ataque cardíaco. Ninguém suspeitará. Você não vai conseguir, disse Silvia, lutando contra as cordas que agora prendiam seus pulsos à cadeira. Há pessoas que sabem que estou aqui, como quem? Aquele detetive de 5ª categoria, zombou Leandro. Ele não chegará a tempo enquanto o capanga preparava a seringa. Enzo observava discretamente os movimentos do outro homem armado que guardava a porta. Trocou um olhar rápido com Luan, estabelecendo um plano silencioso. Ambos haviam notado que suas cordas, amarradas às pressas, tinham um ponto fraco. Antes de nos matar, disse Enzo ganhando tempo. Quero entender uma coisa. Como pretende explicar nossos corpos? Leandro sorriu, satisfeito por poder exibir seu plano brilhante. Vocês nunca serão encontrados. Esta propriedade tem segredos que nem Silvia conhece. Túneis antigos sob a casa, usados durante a época do café para esconder escravos fugitivos, perfeitos para esconder corpos também. E o impostor? Perguntou Luan, trabalhando discretamente para afrouxar suas amarras. Como vai explicar seu surgimento? Diego aqui. Leandro apontou para o jovem drogado. Aparecerá em alguns dias, desorientado, em um hospital de Belo Horizonte. Trará um medalhão original como prova de identidade, além de memórias cuidadosamente implantadas. O DNA falso confirmará tudo. Enquanto Leandro monologava, Enzo finalmente conseguiu soltar uma das mãos. Do canto do olho, viu algo que os outros não perceberam. Uma sombra movendo-se pela janela dos fundos. Rodrigo havia chegado com reforços. Precisava criar uma distração. Você matou meu pai, acusou, sua voz elevando-se. Matou meu pai e roubou minha vida. A explosão súbita de raiva atraiu toda a atenção para ele. Exatamente como planejara. Seu pai era um tolo, respondeu Leandro, aproximando-se perigosamente. Podíamos ter construído um império, mas ele preferiu a honestidade. A última palavra foi dita com desprezo. Se tivesse cooperado, estaria vivo hoje, como o matou? Perguntou Silvia. Percebendo que Enzo criava uma distração e aproveitando para fazer o mesmo, Leandro sorriu, aquele sorriso frio que sempre a perturbara. Simples, adulteração dos freios, um acidente trágico em uma noite chuvosa. Ele olhou diretamente para ela. Sabe o que foram suas últimas palavras, quando o encontrei ainda consciente no carro destruído? Proteja Silvia e Enzo, riu amargamente. A ironia, a revelação da crueldade de Leandro, foi como um soco no estômago de Silvia. Roberto, seu Roberto, morrera pensando que seu irmão cuidaria da família, quando na verdade ele era o responsável por tudo, nesse momento. Aconteceu tudo ao mesmo tempo. Enzo libertou-se completamente das cordas e saltou para frente. Luan derrubou sua cadeira propositalmente, criando confusão, e a porta dos fundos foi arrombada por Rodrigo e 2 policiais. Polícia! Todo mundo parado. O caos se instalou.
O capanga com a seringa virou-se para atirar em Rodrigo, mas foi abatido primeiro. O segundo homem agarrou Sílvia, usando-a como escudo humano, aproveitando a confusão. Leandro sacou sua própria arma, mirando diretamente em Enzo. "Se não posso ter a empresa, ninguém terá", gritou, o rosto contorcido em uma máscara de ódio e loucura. O tiro ecoou ensurdecedor no espaço confinado. Sílvia gritou, um som visceral de desespero. Porém, não foi Enzo quem caiu. Luan havia se lançado na frente dele, recebendo o impacto da bala no peito. Seu corpo desabou no chão enquanto o sangue se espalhava rapidamente por sua camisa. Vendo seu protetor cair, algo se rompeu em Enzo, com um murro de fúria. Lançou-se sobre o tio, derrubando-o com um golpe violento. A arma escapou das mãos de Leandro, deslizando pelo chão, no meio da confusão. O segundo capanga foi subjugado pelos policiais, libertando Sílvia, que correu para onde Luan estava caído, com Enzo agora ao seu lado. Não, sussurrava ela, pressionando a ferida do jovem com as mãos trêmulas. Aguentem firme, a ambulância já vem. Luan tossiu, um filete de sangue escorrendo pelo canto de sua boca. Desculpe não ter contado antes, murmurou ele com dificuldade. Queria ter certeza, provas. Não fale, pediu Sílvia, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Guarde suas forças. Luan então olhou para Enzo, estendendo a mão fraca para ele. Prometi à minha mãe proteger vocês dois. Sua respiração tornava-se mais difícil. Ela sempre se culpou por não ter salvado você naquela noite. Enzo segurou a mão de Luan, sentindo uma conexão inexplicável com aquele estranho que havia dado a vida para salvá-lo. Você cumpriu sua promessa, disse, a voz embargada. Encontrou a verdade, me encontrou. Com esforço visível, Luan levou a mão ao bolso interno da camisa ensanguentada e retirou um envelope dobrado. A carta dela, para você, senhora Mendonça. Explica tudo o que ela viu, tudo o que sabia. Sílvia pegou o envelope com mãos trêmulas. Vamos ler juntos quando você estiver melhor, disse, recusando-se a aceitar o inevitável. Um fraco sorriso cruzou os lábios de Luan. Ela teria ficado feliz de ver vocês juntos novamente. Seus olhos começaram a perder o foco, a respiração ficando mais rasa. Não, gritou Sílvia. Fique conosco. Você também é parte desta família agora. Essas palavras pareceram tocar Luan profundamente. Uma única lágrima escorreu por seu rosto, enquanto ele olhava para mãe e filho reunidos. Uma visão que sua própria mãe tanto desejara presenciar. Família, sussurrou ele, antes que seus olhos se fechassem. Do outro lado da sala, Leandro havia sido imobilizado pelos policiais. Seu rosto, antes contorcido de ódio, agora mostrava apenas uma aceitação vazia de sua derrota. Você nunca vai provar nada, disse ele enquanto era algemado. A palavra de uma empregada morta contra a minha. Sou um Mendonça. Sílvia levantou-se lentamente, ainda segurando a mão fria de Luan. Seus olhos, antes cheios de lágrimas, agora ardiam com uma determinação feroz. Não, Leandro, você não é um Mendonça. Nunca foi. Roberto sabia disso. Por isso o excluiu do testamento. Ela se aproximou dele, imponente apesar da dor. Mas tenho certeza que a carta de Neuza, o diário que Luan me entregou e os documentos que encontrei no cofre de Roberto serão suficientes para te condenar por 3 assassinatos. Leandro empalideceu, percebendo finalmente que seu império de mentiras desmoronava completamente enquanto ele era levado. Sílvia voltou para junto de Enzo, que ainda segurava a mão de Luan, chorando silenciosamente pelo homem que acabara de conhecer e que dera a vida para salvá-lo. Ele não pode ter morrido em vão, disse Enzo, olhando para a mãe com determinação através das lágrimas. Temos que honrar seu sacrifício. Sílvia assentiu, abraçando o filho que pensara ter perdido para sempre. Sobre eles, a tempestade que se formara finalmente desabou, como se o céu também chorasse pela perda de Luan e celebrasse a reunião que custara tanto para acontecer. Na mão de Enzo, o medalhão em formato de chave brilhava fracamente. Não mais um símbolo de perda, mas de um retorno que ninguém poderia mais impedir. O céu amanhecia claro em São Paulo, um ano após os eventos que haviam mudado para sempre a vida da família Mendonça. No cemitério,
São João Batista, Sílvia e Enzo caminhavam lado a lado entre as lápides, cada um carregando um buquê de rosas brancas. Pararam diante de um túmulo simples, mas elegante, onde se lia: Luan Santos, um filho, um irmão, um herói. Ainda parece irreal, comentou Enzo, depositando suas flores sobre o mármore polido. Como alguém que mal conheci pode ter deixado uma marca tão profunda em minha vida? Sílvia assentiu, seus olhos ainda carregando o peso da perda, mas também uma serenidade que antes não existia. Ele nos deu uma segunda chance, uma dívida que jamais poderemos pagar, do bolso. Retirou o medalhão original em formato de chave, o mesmo que Luan havia recuperado e que pertencera ao filho. O sol da manhã refletia na esmeralda, criando pequenos reflexos verdes sobre o túmulo. Acho que ele gostaria que ficasse aqui, disse ela, colocando o medalhão junto às flores, um símbolo do que ele conseguiu unir. Abraçados, mãe e filho permaneceram em silêncio por alguns minutos, recordando o jovem que sacrificara a própria vida para salvar a deles. A dor da perda ainda era palpável, mas agora vinha acompanhada de uma gratidão profunda. Estamos atrasados para a inauguração, lembrou Enzo suavemente, olhando para o relógio. Sílvia assentiu, lançando um último olhar ao túmulo antes de se afastar. Ele estaria orgulhoso do que criamos. O auditório da recém-construída Fundação Luan Santos estava lotado. Jornalistas, médicos, estudantes e empresários do setor de saúde aguardavam o início da cerimônia de inauguração. No palco, um telão exibia fotografias do jovem jardineiro que sonhara em estudar medicina, alternadas com imagens da construção do imponente edifício que agora levava seu nome. Nos bastidores, Sílvia ajustava a gravata de Enzo, que parecia desconfortável em seu terno formal. Nervoso, um pouco, admitiu ele. Ainda não me acostumei com tantos olhares, tantas expectativas. Não são expectativas, são curiosidade, corrigiu ela com gentileza. O herdeiro Mendonça que retornou dos mortos é uma história irresistível. Mas não se preocupe, logo encontrarão outro escândalo para perseguir. Desde que a verdade sobre Leandro viesse à tona, a mídia não deixara a família em paz. O julgamento do ex-cunhado havia sido um espetáculo midiático, com revelações chocantes sobre os crimes cometidos ao longo de 2 décadas. Condenado por 3 assassinatos, Roberto, Neuza e Luan, além de tentativa de assassinato, sequestro e inúmeros crimes financeiros. Leandro cumpria agora pena em uma penitenciária de segurança máxima. É hora, anunciou Marcos, o assistente de Sílvia, aparecendo na porta. Estão todos aguardando. Sílvia respirou fundo, segurando a mão do filho. Vamos lá. É hora de honrar a memória dele. O discurso de Sílvia foi breve, mas emocionante. Falou sobre sonhos interrompidos, segundas chances e a responsabilidade de transformar tragédias em oportunidades para outros. A Fundação Luan Santos nasce hoje com um objetivo simples, mas poderoso: garantir que jovens de baixa renda com o sonho de estudar medicina tenham a chance que Luan não teve. Cada ano, 50 bolsas integrais serão oferecidas a estudantes que, como ele, precisam apenas de uma oportunidade para transformar suas vidas e as vidas de muitos outros. Enzo assumiu o microfone em seguida. Sua presença no palco ainda tímida, mas com uma sinceridade que conquistou a plateia. Nunca conheci meu pai biológico, Roberto Mendonça. Fui criado longe de minha mãe, acreditando em mentiras sobre minhas origens. Sua voz falhou brevemente, mas através de Luan, um estranho que deu a vida por mim, compreendi o verdadeiro significado de família, de sacrifício e de propósito. Suas palavras tocaram profundamente os presentes, principalmente quando anunciou: por isso, estou me inscrevendo no vestibular de medicina. Quero realizar não apenas meu sonho, mas também o de Luan. E depois, pretendo trabalhar aqui, na fundação, ajudando outros a seguirem o mesmo caminho. Os aplausos foram ensurdecedores. Sílvia não conseguiu conter as lágrimas de orgulho ao ver o filho que recuperara há apenas 1 ano, já se transformando em um homem de propósito e compaixão. Após a cerimônia, enquanto os convidados circulavam pelo novo edifício, Sílvia e Enzo escaparam para o jardim terapêutico projetado nos fundos da fundação, inspirado no jardim da mansão Mendonça.
era dominado por roseiras de todas as cores, uma homenagem ao trabalho que Luan executava com tanto carinho. "Como está Osvaldo?" perguntou Silvia, sentando-se em um banco de pedra. A pergunta surpreendeu Enzo. Embora Silvia tivesse concordado em pagar pelo tratamento do homem que criara seu filho, ela raramente perguntava sobre ele. "Os médicos dizem que a quimioterapia está funcionando. Há chances de remissão." Silvia assentiu, pensativa. "Ele pode não ter sido o pai que Roberto teria sido, mas te manteve vivo e longe do caminho que Leandro queria para você. Por isso, sempre serei grata." Enzo sorriu, reconhecendo quanto havia custado para sua mãe aceitar o homem que, apesar de tudo, havia participado do plano que destruíra sua família. Ele perguntou se poderia te conhecer um dia. Quando estiver melhor, um silêncio se estabeleceu entre eles, carregado de possibilidades. "Talvez", respondeu Silvia finalmente. Um dia, caminharam juntos pelo jardim, admirando as rosas que floresciam vibrantes sob o sol da tarde. Cada um deles usava no pescoço uma réplica do medalhão em formato de chave, cópias exatas do original que agora repousava no túmulo de Luan. "E ai, a empresa está se transformando", comentou Enzo, mudando para um assunto mais leve. "Nunca imaginei que seria tão difícil transformar um império imobiliário em um negócio socialmente responsável. Seu pai ficaria orgulhoso", respondeu Silvia, apertando suavemente a mão do filho. Ele sempre quis que a Mendonça Incorporações fosse mais que apenas lucrativa. Queria que fizesse diferença. A decisão de reformular completamente os negócios da família fora tomada nos meses seguintes à revelação dos crimes de Leandro. Muitos dos empreendimentos antigos estavam manchados por irregularidades, e Silvia e Enzo concordaram que a única forma de verdadeiramente honrar a memória de Roberto e Luan seria reconstruir tudo sobre novas bases. Acha que conseguiremos?" perguntou Enzo. "Mudar tudo, apagar o legado negativo que Leandro deixou?" Silvia parou diante de uma roseira particularmente viçosa. A mesma variedade que Luan havia salvo do fungo no primeiro dia de trabalho na mansão. "Não se trata de apagar o passado", respondeu ela, tocando delicadamente uma rosa recém-aberta, "mas de transformá-lo em algo que valha a pena, como estas rosas estavam doentes, quase perdidas, mas com o cuidado certo, renasceram." Enzo compreendeu a profundidade da analogia. Eles também haviam estado à beira da destruição, separados por anos de mentiras e manipulações. Mas, como as roseiras, haviam encontrado uma nova chance de florescer. Ao deixarem o jardim, pararam uma última vez diante do retrato de Luan no saguão principal da fundação. Não era uma foto de estúdio, mas uma imagem espontânea capturada no jardim da mansão. O jovem sorrindo, cercado pelas rosas que cultivava com tanta dedicação. "Ele estaria feliz", disse Enzo, contemplando a imagem. "Não apenas por esta fundação levar seu nome, mas por termos finalmente encontrado a verdade que ele tanto buscou." Silvia assentiu, colocando o braço ao redor dos ombros do filho. "A verdade tem muitas faces, meu filho. Luan nos mostrou que família vai além do sangue, que às vezes os laços mais fortes são aqueles que escolhemos criar." Saíram juntos para a luz do sol, mãe e filho, reunidos após 18 anos de separação, carregando em seus corações a memória do jovem jardineiro que, com seu sacrifício final, havia provado que o amor verdadeiro transcende barreiras de sangue e destino. E no cemitério, banhado pelo sol da tarde, o medalhão em formato de chave brilhava sobre o túmulo de Luan Santos. Não mais um símbolo de perda e segredos, mas de redenção e esperança.